L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom, vamos lá. Bom dia. Chegou aquela hora da semana que. Aquele dia, aquela hora da semana que eu gravo uma coisa aqui no gravador e uma hora depois alguém escuta essa leitura aqui desse programa, também conhecido como podcast, ou disseminação de áudios gigantes de WhatsApp para pessoas nem tão íntimas assim. Impertinência é o nome disso, né? Cara, tudo bom com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo certo na medida do possível. Por aqui tá tudo certo na medida do possível. Emocionado por estar aí já no segundo capítulo do Anti-Édipo, né? Que coisa, que jornada. E essa semana é muito especial, né? Essa semana revelou-se uma surpresa aí pros ouvintes, pras ouvintas, né? Revelamos finalmente que Rafa Kalimann, né? Ó, a Neve tá chorando aqui só de falar de Rafa Kalimann. Rafa Kalimann é a patrocinadora oficial, né? É a nova musa da esquizoanálise, assim, né? Depois de Guattari sensualizando aí em Laborde. A grande Rafa Kalimann, terceiro lugar do BBB 20, né? Não me pergunte como é que eu sei isso, mas eu sei, eu assisti o BBB 20. E terceiro lugar, né, cara? Mas o terceiro lugar dos nossos corações, assim, aquele bronze que traz o ouro, o bronze que traz beleza e Guattari citada ali no Instagram, né? Com coxas fartas à mostra, coisa linda, coisa bela. Então, a nova musa, né? A nova embaixadora da esquizoanálise no Brasil e também patrocinadora oficial do Para Acabar com o Juízo, né, cara? É uma surpresa que eu preparei aqui faz um tempo. Vocês sabem, Rafa Kalimann é ouvinte do Para Acabar com o Juízo, ouvinte assídua, ou pelo menos assim eu imagino. Eu imagino paranoicamente, né? Que com certeza ela escutou o programa para postar uma coisa tão inspiradora como aquela. Qual é a frase? Deixa eu ver aqui rapidinho, até acompanhar aqui. Os afetos são como flechas e as árvores são como matos, né? Os jet skis são as motocas, um negócio assim. Rafa Kalimann. Oi, Neve. A Neve tá, tipo, no novo regime aqui, que ela não vai comer tão rápido, assim. Aí acho que ela tá meio bolada. Aqui, a famosa famigerada foto deleuziana e gattariana. Os afetos atravessam o corpo como flechas, são armas de guerra. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Então, quem quiser saber mais, belo salto azul que ela tá vestindo, além de uma bela frase, belo salto azul nesse closet. Mas, curioso, né, continuando falando sobre essa... Olha, logo em seguida, a foto anterior é ela abraçada com o menininho da África, assim, um menino da África, com seus olhos claros, assim, né, os olhos dela. Tipo, uma Angelina Jolie, crente brazuca, assim, tá ligado? Nesse pique. A Lara Croft que a gente merece. E minha teoria, né, quando eu vi esse acontecimento, já são quase 3 minutos só de introdução, né, mas minha teoria é que houve uma reversão bíblica, né, ela trocou de Bíblia e antes ela estava evangelizando e edipianizando as pessoas lá na África, né, com suas missões, literalmente. E aí, num surto, encontrando o Anti-Édipo, ela teve que se desedipianizar, né, descolonizar seu próprio inconsciente, portanto, toda a produção também, né, materialista e semiótica, né, de caridade, de salvação. E aí é a nova Rafa Kalimann decolonial e anti-imperialista, anti-edipiana. Forte abraço pra todo mundo, então acho que o episódio de hoje é por isso. Deixa eu botar o alarme aqui. Tô emocionado, fiquei emocionado com esse. No mesmo dia, o senador citou, né, Deleuze e Guattari também na CPI da Covid, cara. Falou de máquina de guerra e falou erroneamente, sim, falou de um jeito meio errado sobre máquina de guerra, mas tá tudo bem, né? O que vale é a divulgação científica. Vamos lá. Botei aqui 20 minutos. Caraca, não, botei 6 dias aqui. Calma, hoje é quinta. Agora sim, botei 20 minutinhos. A gente tá, cara, lá no capítulo 2, falando de família, falando de Édipo, né? Falando que já não pertence mais a Rafa Kalimann. Vamos lá. Cara, a gente tá na página 74
no 2.1.2, a reviravolta edipiana na psicanálise, só que a gente está lá embaixo. A gente está falando, é bom lembrar, né? O título da sessão, né, é o imperialismo de Édipo, né? O 2.1 é o imperialismo de Édipo. E ele colocou, só recapitulando, né, para mim também, no 1.1, né, no primeiro parágrafo, seus modos, né? Que aí os modos podem ser, cadê? Pré-edipiano, exo-edipiano ou para-edipiano para outros povos, né? Nossa, assim, aí os modos como o Édipo vai sendo imperialista nas crianças, nos loucos e nos povos nativos também, né? Pelo menos assim foi. Só dar uma recapitulada mesmo. E aí agora a reviravolta edipiana na psicanálise. Como é que Édipo fez esse guerigueri, esse bem bolado, né? Se colou na psicanálise de uma forma tão bizarra, né? Até mesmo quando já não tem mais tanto Édipo assim, quando é pela estrutura, ainda é super edipiano. Mas vamos lá. Aí a gente parou lá na metade desse parágrafo, assim, da página 74, tem assim, ó, um discípulo de Lacan. Tempo para você encontrar aí, pra você não precisar pausar esse podcast. Um discípulo de Lacan. Gente, lembrando que se vocês precisarem do PDF disso aqui, eu tenho, tá? Vocês pedem aí e falam, me dá o PDF. Qualquer coisa você baixa também aí, que não é difícil não. E o PDF bom é que ele é sincronizado aqui, né? A página do PDF é a mesma página do livro brasileiro de 2010, 2011. Vamos lá. Um discípulo de Lacan pôde escrever: consideraremos, entre aspas, os meios pelos quais a organização edipiana desempenha o papel nas psicoses. Em seguida, perguntaremos pelas formas da pré-genitalidade psicótica e como podem manter a referência edipiana. Caraca, a bicha tá com fome, tá tentada mesmo, velho. Vai quebrar a casa, eu não vou terminar de gravar. Não vou terminar o outro, não vou parar de gravar isso não, dona. Então, seguindo, se foi algum discípulo de Lacan, sabe quem, né? Nossa crítica precedente a Édipo corre o risco, portanto, de ser julgada totalmente superficial e mesquinha, como se ela se aplicasse apenas a um Édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Vamos lá, vamos continuando para ver o que se dá um caldo aqui. Para nós, todavia, o problema é saber se a diferença passa precisamente por aí. A verdadeira diferença não estaria antes entre um Édipo, estrutural ou imaginário, e, entre aí itálico, outra coisa que todos os Édipos esmagam e recalcam, isto é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem a estrutura, nem as pessoas, e que constituem o real, com R maiúsculo, em si mesmo, para além ou aquém, tanto do simbólico como do imaginário. Isso tudo foi uma pergunta, né? Muito bom. O editor desse livro aqui tava dormindo nessa hora. Cara. Bom, vou repetir só como pergunta mesmo, né? Que aqui, ó, nossa crítica precedente a Édipo corre risco, portanto, de ser julgada totalmente superficial e mesquinha, como se ela se aplicasse apenas a um Édipo imaginário, incidir sobre o papel das figuras parentais, sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Então, pelo que eu estou entendendo, né, isso é um trabalho do Lacan, assim, fazer entender, compreender o complexo de Édipo a partir das estruturas, né, e das funções simbólicas, muito mais do que pelas figuras parentais. Então, para Lacan, pouco importa quem foi pai, pouco importa quem foi mãe, assim. Se houve pai, se houve mãe mesmo, sabe, as pessoas. O Lacan já tem uma onda de que o inconsciente ignora as pessoas, de uma maneira legal, assim, né? Mas ele volta por uma certa estruturação a partir da linguagem, da falta, da presença e da ausência. Então, de alguma forma, ainda precisa limitar isso que Deleuze e Guattari estão chamando de máquinas limitantes a partir de uma estrutura. Ainda precisa usar a função materna, a função paterna, essas funções simbólicas para esse imaginário, esse Édipo imaginário, né? Não mais necessariamente das pessoas reais. Então eles estão batendo dos dois lados, assim, falando, olha, nem pessoas, nem estruturas. Tudo que é Édipo dá uma amassada nessa produção desejante, que é a constituição do real, o real social, né? O real como o contexto mesmo, né? E não somente um real, depois lacaniano, né? Vazio, um real inacessível. Enfim, repetindo isso, né? Repetindo a frase a partir disso, vou repetir a última frase como pergunta. A verdadeira diferença não estaria antes entre um Édipo estrutural ou imaginário e outra coisa que todos os Édipos esmagam e recalcam,
Isso é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem a estrutura nem as pessoas, e que constituem o real em si mesmo, para além ou aquém, tanto do simbólico como do imaginário. Isso aqui é muito interessante, né? Porque para além ou aquém, né? Não é que está abaixo do simbólico e do significante, nem está além do simbólico e do significante. Está os dois, né? O simbólico e o significante, eles funcionam em algum ponto, mas não é tudo. Acho que essa é a grande questão. Não se pode trabalhar a produção do inconsciente pela ausência ou pela presença da palavra, pela dimensão da estruturação do inconsciente como meramente significante, ou meramente como uma linguagem, né? Só se for uma linguagem, depois eles vão trabalhar muito isso, só se for uma linguagem esquizo, né? Se tem uma linguagem que pode operar, se o inconsciente pode operar como uma linguagem, tem que ser uma linguagem esquizo, não pode ser uma linguagem neurótica, estruturada, assim. Mas aí a gente vai ver lá na frente, eu acho. A gente está se divertindo lá já na cama, no edredom. Vamos lá. Não pretendemos de modo algum retomar uma tentativa como a de Malinowski, a de mostrar que as figuras variam de acordo com a forma social considerada. Então vamos ver a nota do tradutor, quem foi Malinowski. Bronislaw Kasper Malinowski, 1884-1942, que é um antropólogo, se eu não me engano. Nós até mesmo acreditamos no que nos dizem quando nos apresentam Édipo como um tipo de invariante. Mas a questão é totalmente outra. 2 pontos. Haveria adequação entre as produções do consciente e essa invariante, entre as máquinas desejantes e a estrutura edipiana? Ou então, essa invariante não exprimiria tão... Não, desculpa, não tem. Ou então essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável repressão? Então, é interessante, assim, tipo assim, se não varia, tem um procedimento, né, filosófico, um procedimento de escrita do Deleuze e do Guattari, que é pegar e vocês vão vendo assim, eles não... São poucas as coisas que eles entram numa ordem de oposição, de dialética completa, assim, tipo, de tentar invalidar aquilo, né? Mais do que tentar invalidar aquilo, por exemplo, a possibilidade que Édipo seja invariante, eles vão tentar explicar como que é possível que isso aconteça na realidade, que em todos os lugares as pessoas vejam Édipo. O que se fez para que isso acontecesse, sacou? É realmente algo estruturado ou é algo que pragmaticamente, de uma maneira prática, isso funciona e isso tem efeitos? Então a gente vai analisar esses efeitos. Então é um procedimento muito interessante, assim, de não tentar opor uma verdade para colocar outra no lugar, ou de secar, é uma crítica, né? Uma forma de crítico, procedimento crítico, que não vai tentar invalidar Édipo. Mas se Édipo é invariável, de que forma ele é invariável não sendo um dado universal e não sendo um invariante, mas sendo algo que funciona, né? Então, como que conseguiram ver Édipo em tudo quanto é lugar? E eles colocam, né? Ou então essa invariante não exprimiria. Então é que eles estão fazendo uma esquizoanálise disso, né? Tipo, como se positivo e negativo, como todo negativo tem uma afirmação também, né? Ou então essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável repressão. O que questionamos é a edipinização furiosa que a psicanálise se entrega, seja prática ou teoricamente, com os recursos conjugados da imagem e da estrutura. E apesar dos belos livros escritos recentemente por certos discípulos de Lacan, perguntamos se o pensamento de Lacan se orienta precisamente nesse sentido. Então aqui eu pensei que eles tinham um diálogo menos franco assim com Lacan, né? Mas aqui puxaram Lacan para conversar real aqui, né? E essa época, 71, né, que eles estão compondo esse livro, 72, lançado em 73. Desculpa. Os seminários de Lacan ainda estão, imagino eu, não vou falar isso porque não tenho ideia, mas eu imagino, vou falar isso com convicção, porque eu já estou falando, ainda não tenho saído tanto da dimensão do inconsciente estruturado como linguagem, mas depois dá uns desvios, né, dá uns rolês, assim, vai por outros cantos também. Mas aqui está um diálogo bem forte, né? Será que se trata somente de edipianizar até mesmo o esquizo? Ou será que se trata de outra coisa? E mesmo o contrário disso? Pergunta. Então vamos lá. Nota de rodapé 1, entre aspas. Não é porque prego um retorno a Freud que não posso afirmar que Totem e Tabu é uma obra distorcida. É até por isso que é preciso retornar a Freud. Ninguém me ajudou a descobrir o que são as formações do inconsciente.
Não estou tentando dizer que Édipo não serve para coisa alguma, nem que não tem relação com o que fazemos. É verdade que isso de nada serve para os psicanalistas. Mas como os psicanalistas não são seguramente psicanalistas, isso nada prova. São coisas que já expus em seu devido tempo. O tempo em que eu falava às pessoas, aos psicanalistas, que era preciso cuidar atentamente disso. Foi nesse nível que falei da metáfora paterna. Nunca falei de complexo de Édipo. Então, interessante, né? Isso aqui é o próprio Lacan falando. Lacan no seminário de 1970, que se você for ver... Fazer essa pesquisa aqui pra gente, hein? Lacan, seminário 1970. Foi o... Cara, parece ter sido o 17. O mais maneiro é que quando a gente vai pesquisar um livro agora, uma das primeiras coisas que vem é a Amazon, né? A Amazon virou Wikipédia de livro, assim, mais ou menos. Cara, o 17 vai de que ano até que ano, cara? Bom. E tenho quase certeza que é o 17, que se chama O Avesso da Psicanálise, que vai de 69 a 1970. É o 17. Que aqui acho que não sei se não estava publicado ainda, não sei qual foi o rolê, mas não colocaram. Colocaram Lacan, seminário de 1970. Esquizofrenizar. Esquizofrenizar o campo do inconsciente e também o campo social histórico, de maneira a explodir o jugo de Édipo e a reencontrar em toda parte a força das produções desejantes. Reatar no próprio real o liame da máquina analítica, do desejo e da produção? Interrogação. Caraca, eles estão fazendo muitas perguntas e eu estou perdido porque parece tudo afirmação. Isso porque o próprio inconsciente não é estrutural e nem pessoal. Ele não simboliza, assim como não imagina e nem figura. Ele maquina, é maquínico. Nem imaginário, nem simbólico. Ele é o real em si mesmo. O real impossível e sua produção. Real impossível está entre aspas aqui, tá? Então aqui eles estão dando uma afirmada muito forte, né? Nem figurativo, nem estrutural. Mais maquínico, no sentido de produtivo e que produz o real, né? Nem imaginário, nem simbólico. Ele é real em si mesmo, não é um real do real em relação com o imaginário, com o simbólico, né? Que não seria acessível. Mas é um real em si mesmo que produz a realidade social. Cara, aqui tem uma implicância e um bom jogo, né, de encontro do Deleuze e do Guattari, porque o Deleuze, ele é, até onde eu sei, né, eu não costumo ler o trabalho sozinho do Deleuze, assim, um filósofo muito bolado com a representação, né, com o negativo e com a representação, como que a história da filosofia se rendeu a uma história muito edipianizada, né, das representações, de algo que representa outra coisa, algo que se apresenta a partir de outra coisa, ou algo que nega algo para se apresentar de alguma forma, né? Por essa via da crítica do negativo e da representação, das representações. Então aqui eles estão fazendo um psicanalista e um filósofo, né, entram de cabeça assim, na ideia do inconsciente, em Freud e Lacan, para tentar desestruturar, né, desfazer esse campo das representações, né? Que está tanto na estrutura quanto na figuração, por assim dizer, né? De ver em tudo ou a figura do pai e da mãe, ou a estrutura das funções de pai e de mãe, né? Como se isso se repetisse, essa manutenção de uma certa repetição da existência. Epistemologicamente falando, assim, no sentido, né, conceitual, é interessante para poder ver algo que se produza, algo que seja independente, algo que seja transformador no campo do pensamento. Então, isso é muito interessante. No campo político, é muito interessante para pensar outras proposições, assim, que não tenham que passar por uma ordem de representação, seja no campo da política mesmo, né, política representativa, mas de uma atividade que não seja... de uma atividade política, analítico-política, que não seja distinta da própria ação. Não tem que pensar antes, representar perfeitamente aquilo que vai ser feito, mas é algo feito em movimento e no qual as ações são analisáveis, né? Ou são analisáveis ali mesmo.
Não sei, acho que eu dei uma viajada agora e eu tô meio longe aqui, mas eu acho interessante esse parágrafo para ver. Eu acho esse capítulo muito difícil, assim, pra falar a verdade, até porque tem que se debruçar mais em psicanálise e em Lacan, né? Mas é um livro difícil mesmo. Espero que esteja dando pelo menos para acompanhar. Então, pra gente terminar o parágrafo, vamos embora. Mas o que é essa longa história, se a consideramos apenas no período da psicanálise? Então, qual é a história da edipinização, né? Do acoplamento do Édipo que tira essas máquinas, né? Tira essa maquinação do inconsciente que é produtivo. Ela não transcorre sem suas dúvidas, desvios e arrependimentos. Laplanche e Pontalis notam que Freud descobre, entre aspas, o complexo de Édipo em 1897, na sua autoanálise, mas que o formula teoricamente apenas em 1923, em O Eu e o Isso. E que nesse entretempo, Édipo tem uma existência sobretudo marginal, entre aspas, isolado, por exemplo, num capítulo à parte sobre a escolha do objeto na puberdade, em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aí tem o nome em alemão, né? Ou sobre os sonhos típicos, a interpretação dos sonhos, de 1990. Então, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905 e o Interpretação dos Sonhos de 1900. Então, é só em 1923, né? Curioso. Então, em 1897, Freud descobre em sua autoanálise, né, que ele fazia. Tanto que a condição para o analista estar em análise, né, exceto ele, porque ele conseguiu se colocar em autoanálise. Para se tornar analista tem que estar em análise, né, tem que passar por uma psicanálise. Em 1923, ele consolida, né, ou formula teoricamente o Édipo, no artigo importantíssimo, né, o Eu e o Isso, que instaura a segunda tópica do inconsciente. Mas ele aparece marginalmente, né, no 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, sobre a escolha do objeto da puberdade, e em A Interpretação dos Sonhos, de 1900. É que um certo abandono por Freud da teoria do traumatismo e da sedução não conduz, dizem eles, a uma determinação unívoca de Édipo, e nem a descrição de uma sexualidade infantil espontânea de caráter endógeno. Ora, tudo se passa como se, entre aspas, Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil, remetendo esta a uma realidade biológica do desenvolvimento e aquele a uma realidade psíquica do fantasma. Édipo é o que esteve a ponto de ser perdido, entre aspas, em proveito de um realismo biológico. A citação do em proveito de um realismo biológico é de Laplanche e Pontalis, entre aspas, fantasma originário, fantasmas de origem e origem do fantasma, os tempos modernos. Caramba, de 64. Então, eu acho que eles colocariam, né, muito forte aqui, uma abertura pro capítulo, né? Tipo assim, como que é, tipo, aconteceu na psicanálise e como que é essa figuração, né? Pai, mãe, figura paterna, figura materna, né? Se apresentaram na obra da psicanálise com tanta força para a produção do inconsciente da criança, nosso inconsciente de cada um, se a escolha de tomar Édipo como algo principal importante só chega lá na frente, né? E quando ele vai aparecendo marginalmente, ele corre o risco de não dar certo, né? E muito em especial porque isso aqui, ó, Freud não conseguisse, tudo se passa como se Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil. Quando Freud pensa a sexualidade infantil, pensa o perverso polimorfo, que é a criança, né, o bebê, que se conecta e sente prazeres sem figuras, né? É muito conectivo mesmo, produz conexões e registros e consumos muito próprios, assim, né? E muito aleatórios também, que dispensam as figuras do pai e da mãe, né? O próprio Freud saca isso, né? Que não é um prazer do globo da orelha, é um prazer com o cabelo, é um prazer com os objetos, né, do mundo. Então é como se não fosse fácil encaixar onde que entra essa questão da castração, onde que entra essa questão da lei, onde que entra essa questão do incesto, quando a sexualidade infantil está super espalhada, assim. Realmente é algo que dá para ver no 3 ensaios sobre a sexualidade. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, desculpa. E ainda volta, remetendo ou seja, a uma realidade, a sexualidade, a uma realidade biológica do desenvolvimento, e aquele Édipo a uma realidade psíquica do fantasma. Então é como se esse acometimento, né, dessas pulsões, dessas indicações em direção ao mundo, dessas conexões fosse de uma realidade biológica, né, e o Édipo fosse esse efeito de fantasma, assim, que desce quando o aparelho psíquico fosse se montando, assim, entendo, né, talvez fazendo essa troca, assim, do apoio, né,
O Freud, nesses 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, vai falar muito sobre esse apoio, sobre como o desejo, esse fantasma do desejo, ele vai se apoiar inicialmente em funções fisiológicas mesmo, tipo a alimentação, a curiosidade, o afago, a necessidade de esquentar, a necessidade de urinar, todas essas fundações biológicas, elas vão se satisfazendo, né? Elas vão se saciando de alguma forma, mas depois elas vão buscar uma satisfação, né? A máquina humana é isso, ela começa, para Freud, ela começaria se saciando biologicamente, né? Tipo, resolvendo esses desequilíbrios de fome, de frio, de sede, de vontade de urinar, mas depois ela engata num movimento de fantasmático de tentar reproduzir isso, né? De tentar relembrar isso, ter prazer com isso, pela lembrança, né? Essa que é a grande sacada, esse que é o grande motor da parada. E que aí já não é mais no campo da saciação, mas sim da satisfação, nem da necessidade, né, fisiológica, mas do desejo. Então, quando ele coloca o campo da biologia voltado para um realismo biológico, né, da sexualidade para um realismo biológico, e Édipo no fantasma. Édipo que esteve a ponto de ser perdido, em proveito de um realismo biológico. Beleza? Cara, bem confuso mesmo, e estou tentando ir junto com vocês aí, espero que esteja legal, e mais que nunca, por favor, cheguem mais. Vamos falar de Rafa Kalimann e outras coisas boas, cheguem mais, ainda mais se você é mais entendedor aí de psicanálise aí. Eu tô com muita preguiça, até porque eu tenho outras coisas a fazer para estudar psicanálise, para ler esse livro junto com vocês. Então, quem puder contribuir ou não, se você estiver satisfeito aí com esse serviço, né, como consumidor de ouvir baboseiras meio perdidas. Então, um forte abraço, fica com isso mesmo. No mais, até a próxima, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.